Feliz sábado, irmãos. Convidamos todos agora a abrir os seus hinários. Vamos cantar e louvar o nome de Deus com todo entusiasmo. Hino de número 14. Jubilosos te adoramos. As mulheres da igreja. Tuas obras anunciam teu poder e esplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti. Toda a igreja. Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Agora os homens. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Todos. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Hino de número 204. Maravilhosa graça. Vamos cantar. Estamos um bom número aqui, que podemos cantar mais forte, com mais ânimo, né? Vamos erguer nossas vozes. 204.
eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça Com maravilhosa graça, como firmamento e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. é Maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honrar. Amém? 470. Convidamos a todos a se colocarem de pé para cantarmos para o início do segundo momento do nosso culto de fé. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. nuvens e trovões proclamem Sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Sim, o Senhor está aqui. E Ele nos fala esta manhã através da sua palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e 7. O Senhor nos diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Este é o momento da oração intercessora. É o momento de nós abrirmos nossos corações ao Deus Todo-Poderoso. Ele que nos cuida tão bondosamente, que nos ampara e nos protege, nos livra do mal todo dia. Vamos convidar nesse momento a família do irmão Dino, o Dino, a Marisa, para que venham até a frente. Essa semana estaremos orando por esta família, que ricamente é abençoada pelo Senhor nosso Deus. Vamos estar orando também pelos pedidos de oração que têm sido colocados nesta caixinha, que o Senhor possa atender conforme a sua santa e boa vontade, porque a vontade do Senhor sempre é a melhor para cada um de nós. Depois da
música de introdução. Se alguém mais desejar vir até a frente para estarmos assim, elevando uma prece ao Senhor. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Ajoelhemos perante o Senhor. Quero quebrar o protocolo aqui hoje. Eu vim aqui hoje foi para agradecer. Alguém indicou meu nome aí, mas eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer primeiro a Deus por ter me curado. Desde novembro tive várias vezes internado, fiz uma cirurgia do coração, mas hoje estou aqui graças a Deus e graças a orações de vocês, minha igreja, que orou, intercedeu e pediu a Deus, e Deus me curou. Assim como curou também a nossa unidade do pequeno grupo, né? Tínhamos várias pessoas que também fizeram cirurgia e hoje estamos aqui com a graça de Deus. Por isso nós vamos somente agradecer essa maravilhosa graça de Jesus Cristo. Nós ajoelhamos. Amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que exerce misericórdia até 1000 gerações, a todos aqueles que te buscam, que te amam e guardam os seus mandamentos. Diante do Senhor aqui estamos, Senhor, felizes e agradecidos pela oportunidade de estarmos de joelhos dobrados, humildemente diante do Senhor, abrindo os nossos corações em agradecimentos, em louvor ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, Senhor, de ser exaltado acima de tudo. Querido Pai, que está a família do irmão Dino, ele está representando a sua família, que o Senhor tenha abençoado ricamente, com saúde, com alimento diário, enfim, Senhor, o Senhor tem cuidado dessa família, o Senhor tem habitado no lar dessa família, e nós rogamos ao Senhor, neste momento, que o Senhor assim o continue fazendo, abençoando o irmão Dino, sua família, cuidando deles, protegendo, livrando do mal, fazendo morada permanente no lar deles, que eles possam refletir a tua imagem, a tua semelhança, a todos os seus semelhantes, a todos os seus vizinhos. Querido Pai, colocamos em tuas mãos de amor a família da igreja também, todas as famílias que aqui estão, Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um. Todas as semanas somos atormentados, Senhor, com notícias de separações, de lares sendo destruídos, famílias tristes. Isso abala o nosso coração, Senhor, porque nós vimos claramente a ação do inimigo do Senhor, que também é o nosso inimigo, está buscando a nos tragar. Senhor Deus Todo-Poderoso, abraça as famílias dessa igreja, traz união a essas famílias, Senhor, aos lares que estão se desfazendo, traz união, Senhor,
Que nós possamos entender, Senhor, que o amor é sofredor, que o amor é paciente. Nós possamos entender a Tua palavra, Senhor, e possamos colocar a nossa vida inteiramente aos Teus cuidados, Senhor. Sabemos que o Senhor tem imenso amor por nós. Coloca dentro de nós, Senhor, um coração realmente de ovelha, um coração de carne, Senhor, um coração amoroso, para que possamos nos amar cada dia mais, cuidarmos um dos outros com imenso amor, assim como o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E que essa família aqui seja uma família unida e que suba para as mansões celestiais, abraçados, cantando o hino da vitória, Senhor. Querido Pai, nosso querido pastor Vinícius está deixando essa nossa igreja aqui, Senhor. Nós te agradecemos pelos dias que aqui ele esteve. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho que aqui ele exerceu. E rogamos por ele e pela sua família para que continuem unidos e firmes na fé. E aonde estiverem, Senhor, continue levando almas aos teus pés. Querido Pai, uma nova família pastoral virá para essa igreja, nós ainda não conhecemos, mas o Senhor sabe. Mas nós rogamos e intercedemos ao Senhor neste momento, que seja, Senhor, uma família espiritual, Senhor. Uma família que exalte o Teu nome, Senhor. Que realmente Cristo apareça e não ele, Senhor. Seja uma família que venha nos ajudar no enlevo espiritual, no crescimento, nessa caminhada rumo a Canaã celestial. Rogamos encarecidamente o perdão dos nossos pecados, porque reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Oi, Márcia, tudo bem? Mais ou menos. Acabei de trancar a faculdade. E o pior é que falta pouco para me formar. Não tenho como continuar pagando. Depois que meu pai faleceu, minha família está enfrentando muita dificuldade financeira. Até meus irmãos tiveram que trancar os cursos que estavam fazendo. Pois é. O que eu ganho na lanchonete não dá pra nada. E na minha vida também tá tudo dando errado. Deus, acho que me abandonou. Eu não sei o que fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será que eu estou sendo lançado fora?
como esta lâmpada que uma hora está acesa e uma hora está apagada. Agora está tudo ficando claro na minha cabeça. Eu me desliguei da videira. Como pode estar tudo bem na minha vida se eu não tenho mais comunhão com Deus? Tem quase um ano que eu venho dando desculpas a Deus, dizendo que assim que as coisas melhorarem, eu acerto tudo. Ai, Senhor, perdoe a minha falta de fé. Oi, Márcia. Desculpa te acordar. Tá muito cedo, eu sei, mas eu preciso falar com você. Ontem, depois que a gente se falou à tarde, eu vim pra casa e durante a noite eu tive uma experiência com Deus. Ele falou comigo através de um sonho. Eu sonhei que eu estava no céu e veio do trono uma voz que dizia: louvem ao Senhor nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Você está entendendo? Eu vi no sonho que Deus é o rei de todo o universo e dono de tudo. A minha fidelidade deve ser resultado de eu reconhecer a sua soberania divina. E quando nós nos tornamos súditos desse reino, não existe razão para temer. Deus não me abandonou. Fui eu quem me afastei dele. E a origem de tudo foi a minha falta de fé. E depois, a minha infidelidade. A partir de agora, eu serei uma nova pessoa e vou administrar melhor o meu dinheiro. Ai, Senhor. Agora, desculpa o desabafo, amiga. Obrigado. Amém. Amém. O quê? Um trabalho? Mas era tudo que eu tava precisando. De pintura numa casa, domingo agora? Posso, claro que posso. Eu era pintor antes de entrar pra faculdade. Você lembra, né? Aquele primeiro serviço de pintura, por indicação de sua amiga, não foi apenas um simples trabalho de domingo. Foi o começo de uma ideia extraordinária, que se tornou realidade em poucos meses. Mário decidiu colocar tudo nas mãos divinas e deu início a uma pequena empresa de reformas de casas, se especializando em restauração de velhas moradias. Ele deixou o curso de Direito e começou outro, de Arquitetura. Hoje, ele é um grande empresário no ramo da construção civil. Essa é uma parte da história de Mário. Ele cresce cada dia na graça de Jesus. A vida cristã é crescimento.
seus talentos, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Por isso eu venho agradecer. De Deus, tudo vem de Deus, por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo Bom sábado, crianças. Eu vou pedir um favorzinho para vocês. Tem como vocês ficarem nessa região aqui, por favor? Então, crianças, como vocês estão? Todo mundo tendo um sábado feliz? Hoje eu vou contar uma história para vocês. Vocês vão ficar bem surpresos de ver. Enfim, crianças, vamos lá. Quantos aqui sabem o que é isso? E do que ele é feito? De quê? Ouro. Ouro, muito bem. E deixa eu perguntar uma coisa. Quantos aqui moram em prédio? Quantos andares tem os prédios de vocês? 17. Quantos aqui já viram uma estátua de pertinho? Era grande? Agora pensa uma estátua do tamanho de 9 andares, toda de ouro. Imagina. Tanto que deve ser reluzente, poderosa, toda rica assim, demonstrando todo o poder assim. E por falar em poder, eu gostaria de chamar agora a comitiva real. Comitiva real, pode entrar. Preciso que vocês fiquem aqui do lado de cá, por gentileza, vocês estão aqui. Vocês que estão aqui, por gentileza, chega para cá, por gentileza. Silvio, me ajuda para chegar as crianças aqui, por favor. Porque aqui vai acontecer toda coisa. Sim, pode sentar, só que senta do lado de cá, gente. Senta aqui do lado de cá. Crianças, por gentileza, chega um pouquinho mais para frente, por favor. Chega um pouquinho aqui para frente, que as coisas vão acontecer todas aqui, ó. Eu preciso desse espaço aqui livre. Me ajuda aqui, por gentileza. Fica aqui um pouquinho para frente, aqui, onde estão os fios aqui. Pois é, a história que eu vou contar hoje, ela aconteceu muito tempo atrás. Eu preciso desse espaço livre aqui ainda. Que eles vão passar bem aqui, onde vocês estão. Vocês podem sentar aqui, por favor? Vocês podem sentar aqui, por favor?
Não precisa. Não precisa. Só precisa que eles sentem aqui. Isso. Então, ela aconteceu há muito tempo atrás. E nesse tempo, tinha um rei muito poderoso, que ele governava toda a terra. Ele se chamava Nabucodonosor. Dá uma acenadinha pra galera aí, Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor. Beleza. Aí o que acontecia? Ele era rei de uma nação muito poderosa chamada Babilônia. E ele teve um sonho. E Daniel revelou para ele esse sonho. Só que aí ele subiu. O que subiu na cabeça dele? Eu vou reinar para sempre. Então ele mandou fazer uma estátua toda de ouro, de 9 andares de altura, toda de ouro. Daí ele pegou e chamou toda a comunidade, Aí o que eu vou fazer de combinado com vocês? Quando eu fizer assim com a mão, todos vão se levantar. Aí vocês vão ouvir um determinado barulho que já está combinado. Quando vocês virem, todos vocês, quando vocês ouvirem, vocês vão se sentar, ok? Inclusive o pessoal da galeria, ok? Então, estavam todos lá nessa planície. E de repente todos estavam lá esperando as palavras do rei. E o rei pegou e falou em voz bem poderosa: vós, todas as nações da terra, quando ouvirdes o som da trombeta, da cítara, do pífaro vocês vão se prostrar. Então, daí tocou o som da trombeta. Mas de repente, ficaram 3 pessoas em pé. Daí os conselheiros reais assim olharam: poxa, mas quem são aqueles 3 em pé? Quem são aqueles 3 em pé? Não é possível, eu não mandei todos virem aqui. E de repente ele chamou os guardas. E os guardas foram lá e pegaram com toda a raiva e toda a violência. Eles foram pegar aqueles 3. Mas como assim? Não pode. Eles foram desobedientes, não pode. Foram ordens diretas do rei. Quem desobedecesse ia ser morto. Não pode acontecer isso. Por que esses 3 estão de pé? O que eles estão fazendo? Pois bem, então os guardas foram e pegaram eles e trouxeram para onde estava o rei. Daí o rei, todo furioso, indignado mesmo, com raiva, virou para eles e perguntou: por que vocês ficaram em pé? O que vocês estão fazendo em pé? Eu não dei ordens claras para vocês de que fossem se prostrassem? Vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou tocar a trombeta de novo. Se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E ela vai consumir todos vocês. Daí então os 3 se viraram e falaram: nós, rei, nós não vamos nos prostrar para você. Nós não vamos. Mesmo que você toque quantas vezes você quiser tocar. Se nosso Deus quiser, Ele pode livrar todos nós da fornalha. Mas se Ele não quiser, mesmo assim, nós não vamos nos prostrar diante de você, rei. Porque nós só prostramos ao nosso Deus. Quando o rei ouviu isso, ele ficou furioso e ordenou que todos fossem jogados na fornalha. Todos, sem exceção nenhuma. E quando eles foram jogados na fornalha, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Só que quando a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, ela estava tão quente que os guardas foram e caíram, porque eles não aguentaram. E eles morreram. Aí os guardas morreram. E eles não aguentaram de tanto calor. Enfim, daí a fornalha começou a queimar. Só que de repente, o rei olhando, estavam todos lá presos na fornalha. Só que de repente eles ficaram assustados. Porque não estavam só eles lá. Daí o rei olhou assim: mas eu não joguei 3 caras amarrados lá dentro? Por que agora tem 4 caras andando normalmente, como se não tivesse nada acontecendo? Por que está acontecendo isso? Isso só pode ser um milagre. Aquele quarto parece ser um filho de deuses. Daí então o rei, assustado, estupefato, então gritou: vocês 3, servos do Deus Altíssimo, saiam daí. Daí o rei virou e falou para eles: eu sei hoje que esse Deus que libertou vocês,
Ele é o único Rei, Ele é o único majestoso, poderoso Rei. Ele é o único Deus. E todos aqueles que não o adorarem vão ter suas casas destruídas e vão ser decepados. Esse rei era maluco mesmo, esse rei era raivoso. Mas enfim, qual a lição que a gente quer aprender hoje, crianças? Que Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder. E tudo que acontece no universo só acontece sob a permissão dEle e sob sua vontade. E quando vocês quiserem, quando vocês orarem de todo o coração sincero, Deus, Ele vai escutar e Ele vai atender às preces de vocês. Entenderam, crianças? Então é isso. Um feliz sábado a todos. Agora eu peço que vocês se sentem com seus pais e tenham todos uma ótima adoração. Cansei da minha vida de ilusão, cansei de machucar o meu coração. Vou entregá-lo às mãos de quem o criou, pois sou curado sempre que a Ele eu vou. História pude aprender, encontro força se de ti depender. Se eu me faço forte, caio ao chão, sou sustentado sempre por tuas mãos. Sem direção, coração, quando junto a Cristo, pulsa como canção. E quando os caminhos posso escolher, escolho sempre a Cristo. Eu quero
Agradecemos a Hannah pela mensagem cantada. Ela voltará no final para o encerramento da meditação. Maranata! O Senhor logo vem. Amém? Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus inunde o nosso ser, nossa família, esse ambiente, e que saiamos daqui hoje melhores do que quando entramos. Amém? Estendo um feliz sábado a todos que estão aqui presentes. E também quero estender o meu feliz sábado a todos aqueles que estão ou estarão nos assistindo pela internet, né? E quero, de uma maneira especial, transmitir um abraço para um casal especial. Um casal que estará nos assistindo pela internet. Um casal a quem eu amo muito. E, por sinal, o casal está grávido. Justamente eu estou falando da minha filha, Daniele, e do meu genro, Bruno. Estão distantes, né? Estão morando longe daqui, mas sempre que pode estão acompanhando a gente. Então, um abraço a vocês dois, que Deus os abençoe, e de uma maneira geral também que nos abençoe. Amém? Vamos ao assunto desta manhã, amados irmãos. O tema geral do estudo desta manhã é a alegria da salvação. A alegria da salvação. E eu vou abordar este assunto em 3 ocasiões. A primeira será hoje, e com a graça e a permissão de Deus, né, nas próximas 2 oportunidades que eu estiver aqui, eu darei continuidade a esse tema, tá certo? O assunto de hoje eu já preguei aqui na igreja, há algum tempo atrás, não me recordo exatamente quando, mas se você de repente tem boa memória aí, vai se lembrar do assunto que nós vamos tratar hoje. E se você não acompanhou, terá a oportunidade de acompanhá-lo hoje, tá bom? Então, o assunto de hoje, dentro do tema geral, a alegria da salvação, é justificação pela fé. Justificação pela fé. A próxima oportunidade que eu estiver aqui novamente, eu tratarei do tema santificação. E, no terceiro momento, nós estudaremos juntos glorificação. Então, a alegria da salvação é um tema geral que está dividido em 3 subitens, certo? Justificação pela fé hoje, santificação numa próxima oportunidade e glorificação para encerrar essa série. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Nós leremos um verso aqui, apenas a primeira parte do verso, mas antes de nós efetuarmos a leitura, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa áurea oportunidade de juntos meditarmos na Tua Santa Palavra. Rogamos humildemente que o Senhor fale a nós aquilo que precisamos, não apenas o que queremos ouvir. Usa-me como um instrumento de bênção, Pai querido, e usa-nos, quando sairmos daqui, também como instrumentos de bênção, para que possamos repartir de graça aquilo que de graça o Senhor tem nos concedido. Por isso nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 51, verso 12, primeira parte apenas. Restitui-me a alegria da tua salvação. Amém? A alegria da salvação é algo que precisa estar à flor da pele, irmãos. É algo que nós precisamos saber, precisamos sentir, precisamos experimentar. Fará toda a diferença em nossa vida. Para complementar essa ideia, 2 Coríntios capítulo 6. Acompanhe conosco a leitura, 2 Coríntios capítulo 6. O verso 2 vai complementar, né, esse conceito, essa ideia que nós vamos estudar aqui hoje. Olha só como Deus nos diz hoje, irmãos. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o
tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém? Qual é o dia da salvação? Não é ontem, não foi o ano passado, o ano retrasado, não será amanhã e nem daqui a 10 anos. O dia da salvação é hoje. E eu tomo a liberdade de detalhar mais ainda isso. Não é somente o dia, mas o mais importante é o momento. O momento da salvação é agora. Para nós, o mais importante é o momento em que estamos vivendo. Passado está na história. Ainda que ele tenha saldo positivo, mas está na história. Futuro ainda não aconteceu para nós. 1 minuto à frente para nós é futuro, não sabemos o que vai acontecer. Para nós, o momento, o dia, a hora da salvação é agora. Por isso nós precisamos que Deus nos restitua a alegria da salvação. E ainda 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Se nós entendemos, irmãos, que nós precisamos ter restituída a alegria da salvação, se nós entendemos que o momento da salvação é agora, então o conselho de 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, faz todo sentido para nós nesse momento. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então nós precisamos buscar a restituição da felicidade, da alegria da salvação. Precisamos entender que o momento da salvação é o agora. Precisamos estar salvos agora. E com essa concepção, com esse entendimento, amados irmãos, precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Salvação é um presente divino para nós seres humanos, mas ele só será nosso se nós tomarmos posse. Um presente na loja ou um presente na casa de quem vai nos dar o presente não é nosso. O presente só se torna nosso quando aceitamos a entrega, quando tomamos posse desse presente maravilhoso. Amados irmãos, é importante, é fundamental, é uma questão de vida ou morte, que nós entendamos claramente esse assunto. Que nós entendamos claramente esse assunto. Há um texto no livro Obreiros Evangélicos, página 301, que diz assim: isso, porém, eu sei, que nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades semelhantes. É importante, é vital, tem a ver com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. E infelizmente, amados irmãos, muitos de nós estão perecendo. Por quê? Porque não entendemos, porque não se estuda, porque não se ensina, porque não se fala a respeito deste assunto. Então, a nossa proposta nessa manhã, ainda que em linhas gerais e resumidas, obviamente, em função do tempo, é estudarmos este assunto e complementarmos ele com a santificação e também com a glorificação. Nós somos salvos em 3 tempos. Somos justificados a fim de sermos santificados e somos santificados a fim de sermos glorificados. Então a salvação em nós funciona em 3 tempos e precisamos compreender isso claramente. Fará toda a diferença. E para que nós entendamos este assunto, precisamos voltar no início. E eu convido vocês a irem lá no livro de Gênesis, o início, conforme o Vado sempre diz. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Vamos ver aqui o que o Senhor nos diz através desse texto. Gênesis, capítulo 1,
verso 26. Aqui, amados irmãos, a palavra do Senhor diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui, irmãos, nós temos o relato da origem da humanidade no planeta Terra. A criação do homem. E o detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é para a primeira parte do verso, quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Soa meio redundante, não? Imagem e semelhança. Não bastava um termo apenas? Mas é interessante, porque Deus não trabalha de modo desordenado, de forma nenhuma. Deus é um Deus de ordem. É um Deus que planeja e que trabalha de acordo com o seu planejamento. Quando Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, irmãos, esse termo, essa frase, essa característica, essa descrição é muito importante no processo. E para nos auxiliar na compreensão desse texto, vamos recorrer aqui ao livro Patriarcas e Profetas, página 45. Aqui Ellen White, inspirada por Deus, comenta o seguinte: o homem deveria portar a imagem de Deus, tanto na aparência exterior, como no caráter. Por isso, imagem e semelhança. Caráter e físico, aparência exterior e caráter. Tá? O homem, na perfeição da criação, tinha a semelhança com Deus, tanto no aspecto físico, quanto e principalmente no caráter. Era puro, perfeito, santo, um ser sem pecado. Assim era o homem na origem, na criação. E ali no Jardim do Éden, amados irmãos, Deus esclarece ao homem, e também nos esclarece, obviamente, Deus esclarece ao homem ali no Jardim do Éden, como é que seriam as condições, como é que seria a condição da vida eterna para o homem que havia sido criado num ambiente puro, perfeito, santo. Um homem que foi criado, a humanidade, quando eu falo homem aqui é a humanidade, tanto homem quanto mulher, a imagem e semelhança de Deus. Gênesis ainda no capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus estabelece a condição de vida eterna para o homem no Jardim do Éden. E qual seria essa condição? Obediência. Obediência. O comentário do livro Patriarcas e Profetas, página 48, diz assim: a árvore da ciência, que se achava próxima da árvore da vida, no meio do jardim, devia ser, para nossos primeiros pais, uma prova da obediência, fé e amor. Deus pôs o homem sob a lei como condição indispensável de sua própria existência. A obediência perfeita e perpétua era condição para a felicidade eterna. Sob esta condição, ele teria acesso à árvore da vida. Então o homem foi criado belo, puro, perfeito, santo e incontaminado. E a condição para que ele vivesse eternamente? Obediência. Mas não qualquer tipo de obediência. Obediência perfeita e perene, contínua, equilibrada, bem dosada, sem altos e baixos. Hoje eu obedeço, amanhã não. Sabe como é que é? Assim era a condição de vida eterna no Éden. Agora, amados irmãos, trazendo para os nossos dias, qual é a condição de vida eterna para nós hoje? Qual é a condição? Será que houve alguma mudança no plano, no propósito divino ao longo desses anos? Será que há uma nova condição ou uma condição adaptada para que nós vivamos eternamente? Voltemos à Bíblia. Mateus, ela vai responder. Mateus, capítulo 19.
Mateus 19, verso 17. Já vimos como o homem foi criado, já vimos qual era a condição de vida eterna no Éden, e agora veremos qual é a condição de vida eterna hoje. Verso 19 do capítulo, verso 17 do capítulo 19 do livro de Mateus. Respondeu-lhe Jesus, respondendo aqui ao jovem rico, no contexto: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Tem alguma tradução aí que tem alguma coisa diferente? Não. Condição para a vida eterna hoje: obediência. É a mesma condição de vida eterna no Jardim do Éden. Deus não mudou, irmãos. A sua política, a sua administração, o seu governo, a sua maneira de agir, as suas leis não mudaram. A mesma condição que foi estipulada no Jardim do Éden para a vida eterna é para hoje. E eu complemento ainda esse conceito com o texto de Patriarcas e Profetas ainda, na página 391. Aqui Deus nos diz o seguinte, comentando a respeito deste diálogo de Jesus Cristo com o jovem rico: Cristo não diminui as exigências da lei. Em linguagem inconfundível, apresenta a obediência a ela como condição da vida eterna. A mesma condição requerida de Adão antes da queda. O Senhor não espera agora menos de nós do que esperava do homem no paraíso. E o que é que Deus esperava do homem no paraíso mesmo? Obediência perfeita e perene. Não é qualquer tipo de obediência. A mesma obediência perfeita e perene que foi exigida no Jardim do Éden é exigida de nós hoje, como condição de vida eterna. Justiça irrepreensível. Agora uma pergunta: era possível para o homem no Jardim do Éden obedecer perfeita e perenemente? Sim. Durante algum tempo ele obedeceu desta forma. Ele só pecou um tempo depois que ele foi criado. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas durou um período de tempo aí. Durante esse tempo ele obedeceu perfeita e perenemente. Complemento da pergunta: é possível que nós hoje atendamos às condições estipuladas por Deus? Obediência perfeita e perene como condição de vida eterna? É possível ou não, irmãos? Vamos continuar com o estudo e de repente a resposta surge. Qual é a condição atual, real do ser humano? Romanos capítulo 3. Exatamente. Romanos capítulo 3. Vejam aí como é que Deus descreve a condição do ser humano após a experiência do Jardim do Éden. Romanos capítulo 3, verso 10. Não há justo, nem um sequer. Ainda verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ainda, Romanos 6, verso 23. 6, 23. Porque o salário do pecado, apenas essa parte. Então a condição do ser humano após o Jardim do Éden, irremediavelmente desesperadora. Não perdida, porque nós vamos ver que tem solução. Mas, amados irmãos, na condição humana, olhando para nós mesmos, como seres humanos apenas, como criaturas, não há remédio para a nossa situação. Não há antídoto para o veneno que está em nós. Somos culpados, somos condenados, fadados à morte eterna, porque o salário do pecado, e não é essa morte passageira, irmãos, é a morte eterna, morte sem direito à ressurreição. Nós, que vivemos no planeta Terra, nascemos em pecado, somos concebidos em pecado, conforme Salmo 51, a nossa condição é de pecadores,
Nascemos inimigos de Deus, já condenados. Então, humanamente falando, amados irmãos, não há remédio, não há solução. Não temos uma luz no fim do túnel, não temos salvação, humanamente falando. E para complementar isso, preste atenção. No momento em que a obra das mãos de Deus recusou obedecer às leis do reino de Deus, lá no Jardim do Éden, nesse próprio instante, ele se tornou desleal ao governo de Deus e se fez inteiramente indigno de todas as bênçãos com as quais Deus os havia favorecido. Então, ele, o ser humano, pecador agora, não tinha mais direito a uma inspiração de ar, um raio de luz de sol ou a uma partícula de alimento. Ao se tornar desleal ao governo de Deus, o homem se torna indigno das bênçãos, da misericórdia, do cuidado de Deus. Mas nós temos um Deus que é amor, um Deus misericordioso, e graças a Deus por isso, né? Amém? Porque apesar da nossa situação, Deus ainda estende a nós as suas mãos, estende a nós a sua misericórdia, a sua justiça, né? O seu amor. Cuida de nós, ainda que injustos nós somos. Isso é fantástico, irmãos. Nós precisamos estudar mais profundamente a ciência da salvação. Faz toda a diferença. E fará, com certeza, toda a diferença. Essa é a real condição do homem, irremediavelmente perdida, humanamente falando. Mas observe, irmãos, o Salmo 89, verso 14, se quiser acompanhar aí, diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Amém? Justiça e juízo são a base do trono de Deus, e misericórdia e verdade irão diante do seu rosto. A justiça, irmãos, a justiça é um ponto fundamental aqui que nós precisamos entender. A questão da justiça aqui. Por quê? Só repetindo para afirmar aí. Qual é a condição de vida eterna? Qual é mesmo? Obediência, mas não é qualquer obediência, né? Obediência perfeita e perene, tá? Obediência perfeita e perene, justiça irrepreensível. Essa é a condição de vida eterna. Agora, nós precisamos entender o conceito de justiça, tá? Eu vou direto ao ponto. Porque justiça na Bíblia é diferente dessa justiça pela qual os seres humanos clamam quando estão em situações desesperadoras, ou negativas, ou complicadas, tá? Quando nós clamamos por justiça, humanamente falando, não é a mesma justiça que a Bíblia trata, ou que a Bíblia apresenta. Por quê, irmãos? Biblicamente falando, entenda, biblicamente falando, justiça é obediência à lei. Isso é justiça, biblicamente falando. Está lá no livro Fé e Obras, página 91. E obviamente nós conseguimos entender esse processo na Bíblia, mas deveríamos estudar diversos textos, né? E o tempo não nos permite. Resumidamente, tenha em mente isso. Justiça é obediência à lei. Então, para nós termos direito à vida eterna, precisamos ser justos. E ser justo significa obedecer à lei, mas obedecer não de qualquer forma, e sim perfeita e perenemente. Qual é a condição do ser humano? Destituído da glória de Deus. Não há um justo sequer. Ou seja, não há quem consiga, humanamente falando, obedecer perfeita e perenemente à lei de Deus. E agora? Encontramos uma parede na frente, né? No nosso caminho. E estaríamos completamente desesperados se nós encerrássemos por aqui. Mas graças a Deus que Ele é misericordioso.
que Ele se preocupa, que Ele nos ama, né? Que Ele tem um cuidado especial conosco. Por quê, irmãos? Porque antes mesmo de surgir a doença, o câncer, o veneno do pecado, Deus já havia preparado um antídoto, um remédio, uma solução. E a solução para o nosso problema está lá em Mateus capítulo 1, verso 21. Leiamos todos juntos? Mateus capítulo 1, verso 21. Quando aqui, né, a descrição da vinda do Messias, o anjo Gabriel, falando a Maria, diz assim: ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Amém, irmãos? Nós conhecemos isso daqui, sabemos disso daqui, mas precisamos nos acostumar a ruminar, sabe? Ruminar essa verdade, esse conceito, essa experiência. Isso precisa estar o tempo todo passando pela nossa memória, fixando em nossa memória, fortalecendo a nossa experiência. A lei requer justiça, mas o pecador deve à lei. Mas o pecador, é incapaz de a apresentar. A única maneira em que ele pode alcançar a justiça é pela fé. Porque eu mesmo, de mim mesmo, nada posso fazer. Então eu preciso crer que alguém fora, além e superior a mim, faz isso por mim, em meu lugar. Aí nós precisamos exercer fé. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé. A fé não salva. A fé não salva. O que salva é Jesus Cristo e a sua graça maravilhosa. E nós tomamos posse dessa graça através da fé. Por isso é que nós precisamos exercitar fé. Pela fé, amados irmãos, pela fé, pode ele, o pecador, apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência do seu Filho a crédito do pecador. Deu para entender o processo? Quando nós reclamamos, quando nós buscamos a Deus, né? Apresentamos ao Senhor a nossa súplica, Ele então coloca na nossa conta, acredita em nossa conta os méritos de Cristo. A obediência de Cristo é colocada em nossa conta. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracassado homem, do fracasso do homem. Esse é o processo da justificação. E ainda mais, e Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata esta alma como se fosse justa, e ama esta alma como Ele ama seu próprio Filho, amados irmãos. Amém por isso, irmãos? Essa verdade é maravilhosa, é fundamental, faz toda a diferença, como eu venho insistindo. Porque, irmãos, humanamente falando, diante de Deus, sem Jesus Cristo, somos injustos, somos estranhos, somos indignos, condenados à morte. Mas quando nós reconhecemos nossa condição, clamamos a Deus, apresentamos a Deus a nossa situação, e apresentamos os méritos de Cristo, Ele então, metaforicamente falando, simbolicamente falando, substitui a nossa vida de pecado pregressa pela vida de perfeita e perene obediência de Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, Ele olha para nós e não vê mais a nós, criaturas pecadoras, mas vê Jesus Cristo perfeito. Isso é maravilhoso. Deus olha para nós e não nos vê mais, vê a Jesus. Por quê? Porque nós estamos agora cobertos com o manto da justiça de Cristo. E o que é justiça mesmo, biblicamente falando? O que é justiça mesmo? Obediência perfeita e perene. Então, quando nós falamos, a justiça de Cristo me cobre,
Significa dizer que a obediência perfeita e perene que Jesus Cristo exerceu aqui na terra, enquanto viveu aqui, é creditada em nosso favor na conta celestial, no tribunal divino. É por isso que nós somos declarados justos, irmãos. E não somente nós somos declarados justos, veja bem, entenda o processo. Ele nos recebe, nos perdoa, justifica, nos trata como se fôssemos justos e nos ama tal qual ama a seu filho. Você já parou para pensar na profundidade desta relação que Deus deseja estabelecer conosco através da justificação pela fé? O que significa esse termo justificação? É tornar ou declarar alguém justo. E justo, biblicamente, é alguém que obedece à lei perfeita e perenemente. Isso é ser justo, biblicamente falando. Só que nós, seres humanos, não temos condições disso em função do pecado. Porém, Jesus Cristo, a solução para os nossos problemas, vem à terra, vive aqui uma vida de obediência perene e perfeita. E agora, amados irmãos, há um crédito que pode ser lançado em nossa conta, desde que nós nos arrependamos e queiramos isso, né? E solicitemos isso. Entremos numa aliança com Deus. Esse é o processo. Justiça, então, irmãos, é a norma da vida de Jesus Cristo, que cumpriu a lei satisfazendo toda a justiça, toda a exigência da lei, tanto ao obedecer à lei, quanto a ter padecido em nosso lugar, ter morrido em nosso lugar na cruz do Calvário. Está claro isso para os irmãos? Apesar da correria, meu tempo já acabou e eu preciso encerrar. Mas até aqui, está claro para vocês? Agora, Romanos capítulo 5, esse é o último texto bíblico. Romanos capítulo 5, só para nós entendermos claramente como é que funciona esse processo, mais claro, né, do que até aqui está. Romanos capítulo 5, 3 versos aqui nós vamos ler, para ficar mais claro esse assunto. Primeiro verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Certo? Enquanto pecadores, somos desleais ao governo de Deus, somos inimigos de Deus. Enquanto pecadores, Cristo vem e morre em nosso lugar. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, o que a morte de Cristo proporciona a nós, irmãos? O que diz aí a palavra de Deus? Reconciliação. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vejam vocês que o processo não é tão simples, vamos dizer assim. Não é apenas um fato ou um ato. É a somatória deles. Jesus Cristo veio, viveu na terra, morreu na cruz, ressuscitou e foi para o céu. Então todo esse processo da vida de Jesus Cristo, irmãos, tem a ver com a nossa salvação, ou é importante para a nossa salvação. Na cruz, na morte de Cristo, somos reconciliados com Deus. Paga-se a dívida, recebe-se o perdão. Estamos reconciliados, não somos mais estranhos. E a vida de Jesus Cristo nos proporciona salvação. Ainda o último verso, verso 19, olha só que coisa interessante, fantástica, profunda e verdadeira. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o que, irmãos?
Diante de Deus, humanamente falando, nós somos injustos, condenados à morte eterna. Mas pela obediência de Jesus Cristo, nós somos agora declarados justos diante do tribunal divino. Recebemos a capa, a roupa, a justiça, as vestes do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus Cristo e somos declarados justos diante de Deus mediante a vida de obediência perfeita e perene de Jesus Cristo. E quando é que Jesus Cristo foi obediente, perfeita e perenemente? Antes ou depois de morrer? E agora? Os dois, né? Mas para nós, o contexto que nos interessa, ou que está relacionado ao assunto, irmãos, é a vida antes da morte de Jesus. Antes, Jesus Cristo desenvolve a obediência perfeita e perene. Então ele cria, o crédito que seria então colocado em nossas contas na medida em que nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Isso acontece antes dele morrer. Próximo comentário para encerrar, irmãos, diz assim, deixa eu avançar aqui. Preste atenção nisso aqui. Justificação, declarar justo. Veja bem, lembre-se desse termo. Na justificação, Deus nos declara justos. Você vai entender isso quando nós estudarmos santificação, tá? Justificação é uma sentença do juiz na qual Deus declara justo o pecador que mediante a fé aceita a justiça de Cristo, ou seja, sua perfeita obediência como sendo sua, como sendo do pecador. Significa ser absolvido, declarado justo, considerado inocente diante das acusações do tribunal divino. E perdão, irmãos, é um ato do Pai. Justificação é uma sentença do juiz. E perdão é um ato do Pai, o qual provê a libertação da morte e provê reconciliação e regeneração. É a mesma pessoa, é a mesma figura, mas são dois atos distintos, ainda que façam parte do mesmo processo. O juiz declara justo, é a sentença, e o Pai concede o perdão. Nós somos agora, estamos agora numa condição de justos diante de Deus e reconciliados com Deus. Fazemos parte novamente da família celestial. Irmãos, isso é tudo. Isso é tudo. A regeneração ou perdão é um ato do Pai. A justificação é a sentença do juiz. Lembre-se disso. Ou seja, a regeneração ou o perdão me dá um lugar na família de Deus. Não sou mais um estranho. Pertenço à família de Deus agora, pelo perdão, pela regeneração. A outra, ou seja, a justificação, me assegura uma posição diante do trono de Deus. Não sou mais indigno. A primeira, ou seja, a regeneração ou o perdão, é interior, irmãos. É interior, tá? Sendo a concessão da vida divina à minha alma. A outra, ou seja, a justificação, é exterior. É a imputação da obediência de Cristo na nossa conta. Tá? Não somos mais indignos. Ou seja, pela regeneração, pelo perdão que Deus nos concede, que é alcançado, pela cruz do Calvário, eu sou levado de regresso, arrependido à casa do Pai. Agora, por outra, ou seja, a justificação, eu recebo uma vestidura melhor, ou a vestidura ideal, que me prepara para a sua presença, a presença do Rei do Universo. Não sou mais indigno. Resumindo e encerrando, irmãos, o que nós precisamos entender nesse processo da justificação pela fé
Nós, enquanto pecadores, não temos condições de obedecer à lei perfeita e perenemente. Para isso, precisamos fazer uso da nossa fé e reclamar os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, que é acreditada em nossa conta no tribunal divino. Aí sim nós somos declarados justos e estamos numa situação melhor diante do Pai. Não mais condenados. Esse é o processo da justificação pela fé. E participando desse processo, irmãos, nós chegamos à conclusão de que não há estranhos, não há indignos, não há perdidos em Deus. Maravilha das maravilhas, que coisa fantástica. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos em Deus. Muitos caíram, mas, aleluia, glória a Deus, pois não há órfãos de Deus. Deus deseja nos salvar a todos. E por isso, amados irmãos, é que nós estamos aqui. A Hannah vai cantar uma música agora, que fala justamente desta verdade profunda e maravilhosa. E eu gostaria que nós refletíssemos neste conceito, né? Nessa verdade profunda e que faz diferença em nossas vidas. Essas vidas sem valor, foi dada a graça por amor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos em Deus. Muitos caíram, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Venha aflito, encontre alívio. Venha cansado para os braços do Pai. Venha oprimido, você é meu irmão. A graça desse Pai de amor foi feita em nosso favor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos em Deus. Muitos caíram, mas aleluia,
ao Senhor. Lembre-se, não há órfãos de Deus. Ele deseja a salvação de todos nós, amém? Oremos. Querido e grandioso Deus, amado Pai, obrigado por essa verdade maravilhosa, profunda, verdadeira, que faz realmente diferença. Queremos compreendê-la cada vez mais, mas principalmente queremos experimentá-la, vivê-la dia a dia, sabe? Restitui-nos, por favor, Pai querido, a alegria da salvação. Faça-nos entender cada vez mais e profundamente esse processo maravilhoso. E que ao entendê-la, Pai querido, possamos estar preparados também para anunciá-las àqueles que ainda não te conhecem. Por isso nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.